Irmãos, vou iniciar esse estudo com uma pergunta. Você já leu algum texto no livro de Atos, onde os apóstolos batizavam em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo? Esse texto levou a Igreja Católica a criar a doutrina da Trindade, ou seja, 3 deuses que são um e um que são 3, dando forma ao Espírito Santo, como uma terceira pessoa da Trindade. E essa doutrina passou para a Reforma Protestante. Caindo nas mãos dos pastores evangélicos de hoje, o Espírito Santo é o próprio Pai. Deus é invisível, se fez visível no Filho Jesus Cristo, e enviou do seu Espírito na Igreja. O Espírito Santo não é uma pessoa visível no céu. O Pai e o Filho podem dizer que é um Deus único, porque ambos compartilham do mesmo Espírito e compartilham com a Igreja. Mas em outro estudo explico melhor esse tema. E se de fato os pastores de hoje estão certos, temos que dizer que os apóstolos é que estavam desobedecendo uma ordem de Jesus. Vou fundamentar esse estudo com um texto que se encontra em Atos capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. A ordenança de Jesus sobre o batismo está em Mateus 28. Porém ali é o processo do batismo, e não uma frase que deveria ser repetida pelos apóstolos ou pastores, como um gravador, mas sim entendida. Se Paulo batizou em nome de Jesus Cristo, batizou no nome do Filho, e quem envia do Espírito Santo é o próprio Pai. Então vemos que Paulo obedeceu ao Senhor Jesus. Portanto, irmãos, devemos analisar quem batizou errado. Se foi Paulo ou se são os pastores de hoje. Eu fico com os apóstolos. Ainda mais que hoje não vemos nenhum milagre nas igrejas, cego voltando a enxergar, ou alguém voltando a andar. Esses milagres eram feitos no tempo dos apóstolos. Porém hoje não vemos nada disso. Mas Deus é o mesmo. Porém a doutrina que é pregada hoje é totalmente diferente da doutrina dos apóstolos. Deus, em primeiro lugar, busca o arrependimento. E outro ponto que é necessário, e muito importante, é a obediência na palavra. Devemos voltar a praticar os ensinos dos apóstolos, uma nova restauração de todas as coisas. O batismo verdadeiro que Paulo praticou era batizarem no nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos descia o Espírito Santo. Caso tenha alguma dúvida, comente no vídeo e deixa seu like. Deus te abençoe. Até o próximo estudo.